nosso assunto, que é muito sério e muito necessário, é violência emocional. E eu acho esse assunto muito importante de ser tratado. Quase a gente não ouve ninguém conversar sobre violência emocional. A violência, ela já é explícita, né? Ela é escrachada quando é uma violência física, principalmente se ela deixa marcas, né? Mas e a violência emocional? A gente sempre fica na dúvida, será que foi mesmo uma violência? Será que isso realmente me machucou, eu que sou frágil? Então, a gente vai conversar, porque realmente existe, pode gerar traumas em adultos e crianças. E para explicar o que é essa violência emocional, eu converso com a advogada, especialista neste assunto e em violência doméstica, doutora Ana Bernal. Seja muito bem-vinda, é uma alegria enorme te receber. Estava com saudades. Bem, e a gente Cláudia, tratar desse tema que eu acho que é um grande privilégio, viu? Atenção, minha amiga, meu amigo. Eu falo muito para as mulheres, porque tem muito mais mulher assistindo ao programa. Mas a gente sabe que pode acontecer também com os homens, porque a gente vai precisar identificar para poder fazer mudanças. No outro, não, no nosso comportamento, né? Falou tudo, Claudinha. A violência emocional, você estava falando antes de eu entrar, ela é silenciosa. Não deixa marcas físicas realmente, por isso nós temos mais dificuldade em identificá-la. Só que ela não deixa de ser uma enorme violação aos direitos da mulher. E isso tem que ser reconhecido, porque é uma porta aberta para outras violências mais graves acontecerem, nomeadamente o feminicídio, que é a morte da mulher em razão do gênero. Não se começa, a violência contra a mulher não começa com tapa já, então ela é precedida, geralmente, dessa violência emocional. E um detalhe que a pandemia nos trouxe é que 8 em cada 10 mulheres sofreram violência emocional. Veja como o número é tão grande que a Organização Mundial de Saúde, ela diz que é a maior violência intrafamiliar contra a mulher. É algo que afeta, de fato, as relações da mulher. Mas você pontuou muito bem, ela não se observa só entre mulheres, se observa também entre familiares, inclusive. Há pesquisas, inclusive, de relação de abuso ou violência emocional entre irmãos, entre pais, entre filhos e vice-versa. Então, o alerta dessa conversa é para todos nós. Claro que, infelizmente, a mulher ainda é aquela que mais sofre a violência doméstica, mas, em especial, a psicológica. E a gente precisa realmente falar sobre esse assunto, porque muitas vezes fica parecendo só, é meu estilo de me relacionar, é o meu jeito de falar. E na maioria das vezes, a pessoa que sofre a violência emocional, ela acha que o problema está nela, que ela é que é frágil demais, que ela é que sofre sem necessidade. O que poderia ser, para a gente dar exemplo, para as pessoas entenderem, uma violência emocional, doutora? São 3 padrões que são muito fáceis de se identificar. Padrão da fala, que é o xingamento verbal, o padrão do olhar, quando a pessoa te olha com aquele olhar crítico, e o padrão do gesto, aquele gesto que às vezes querendo te dar um tapa. Esses são 3 padrões muito comuns, nomeadamente xingamentos, humilhações, diminuir e tirar a autoridade pessoal da mulher, como o que você vai vestir, onde você vai estudar, que trabalho que você vai fazer, que horários que você vai sair de casa, enfim, todos esses controles, o ciúme reiterado e excessivo, todas essas ações são atos de que levam aquela mulher a estar numa relação de violência emocional. Uma muito comum, e essa ocorre muito mais entre pais e filhos, aquela relação de educação que ela é baseada muito em ameaças e humilhações. Então, se você não fizer isso, vai acontecer aquilo. Então, essa criança já cresce com essa sensação de que tudo cria ansiedade, ela vai ter sempre a sensação de que se não fizer aquilo, algo ruim vai acontecer. Então, claro que às vezes você usar uma palavra ou outra é diferente do que você fazer essa prática durante toda a criação daquele filho. Então, nós temos que ter cautelas. Para quê? Para que essas ações que nós tomamos, humilhações também são muito frequentes, principalmente entre irmãos, e aí eu abro um parênteses, teve um estudo feito onde os atendimentos no SUS
de 147 mil mulheres atendidas, 62 mil homens. Então, a mulher é a que mais sofre esse tipo de violência e ela sofre dentro de casa. Já os jovens meninos, e isso é um alerta aí para os pais, sofrem também na rua. 50% sofrem essa violência emocional. Na rua, aquele coleguinha que xinga, que pratica o bullying. Isso é um tipo de violência emocional. E os outros 50%, então, são praticados no seio da família. E 19% por irmãos. É um número muito triste. As ligações que são feitas para o 180, que é um ótimo canal de escuta para a violência doméstica, 85% das mulheres registraram, então, violência contra elas, mas dessas 85%, 30% são de violência emocional e 50% de violência física. Então, veja que a violência física ainda é muito mais presente ou ela é registrada com muito mais frequência. Eu acho que talvez seja registrada com mais frequência. Acho que existe uma dificuldade muito grande da pessoa perceber se ela está sendo violentada emocionalmente. E ainda tem mais um detalhe aí, é que numa relação, eu acho que as pessoas pensam muito, ele é assim, mas em compensação ele é tão bom desse lado, ele desse jeito comigo, mas ele faz isso. E outra coisa, que é a nossa síndrome da Cinderela, o medo da gente ficar sem o nosso príncipe encantado, que parece até que virou um sapo, mas aí você fala, melhor eu com esse sapo mesmo do que sozinha. Eu preciso fazer uma pausa só para consertar o seu microfone, que a produção me sinalizou que está com algum probleminha. Mas eu volto aqui para a gente pegar um pouco desse ponto, tá? E aí eu vou deixar também você aí em casa com essas reflexões. Será que você anda sendo abusada emocionalmente, mas está ponderando em função de não estar sozinha, de achar que antes mal acompanhada do que só? Vamos pensar nisso, né, doutora? Eu volto já. Doutora Ana Bernal. E aí, hein? Difícil demais, porque a gente é criado de um jeito a acreditar assim, que ninguém é perfeito, que todo mundo tem pontos positivos e pontos a serem desenvolvidos, vamos falar defeitos, né? E muitas vezes a gente realmente, como fala? É condescendente? É condescendente com essas situações. Na verdade, eu acho que uma forma muito fácil de nós identificarmos esse tipo de violência é o respeito. Então, o nosso grupo, que é o Limite do Amor, a gente sempre diz, o amor tem limite? Sim, tem, o amor tem limites. Qual é o limite? É o respeito. Quando faltou respeito, Cláudia, não existe mais uma relação saudável. E veja que a mulher, embora identifique às vezes, outras vezes, nem a vítima nem o agressor se dão conta de que existe ali uma relação de violência emocional. Mas quando a mulher identifica, ela muitas vezes também não denuncia. E nós, embora tivéssemos uma dificuldade tremenda para caracterizar e ter uma efetivação da concreta punição daquele algoz, o artigo 7º da Lei Maria da Penha, ela já previa esse tipo de violência. Então, ela falava que quando a mulher estivesse cerceada dos seus direitos de ir e vir, com limitação, abuso psicológico, dano moral, como a calúnia, a injúria e a difamação, isso tudo já estava lá previsto na Lei Maria da Penha, no artigo 7º. Mas tínhamos muita dificuldade. Como que você vai provar para um juiz, e quem julga é um juiz, de que aquela mulher sofreu um abuso psicológico? Então, a boa notícia foi a legislação que entrou em vigor em julho do ano passado, a 14.188, e ela fala expressamente o que é, e criminaliza a violência psicológica, e ela escreve o que são, quais os atos são. Então, a humilhação, que nós já falamos de alguns, o deboche, a ironia, retirar daquela mulher a sua liberdade de exercer aquilo que ela pretende para a sua vida, retirar patrimônio dela, ainda que não seja físico, mas fazer ameaça. Então, essa ameaça é muitas vezes um dano emocional tremendo. A mulher fica ali dentro de um quadradinho, de uma caixinha, com receio que aconteça aquilo que o marido fala. Ele vai ameaçá-la de que ela é uma mulher feia, de que não vai conseguir ter um parceiro à altura, de que ela nunca mais vai conseguir realmente se posicionar, de que ela vai passar fome.
tudo isso são ações que reiteradamente faladas para a mulher causam nela o seu cerceamento, o seu discernimento, a sua liberdade de entender a vida. Mexe com a autoestima, com a autonomia e com a confiança da mulher. Então, a Lei Maria da Penha, embora já prevesse tudo isso, nós tínhamos dificuldade em apurar no judiciário como criminalizar esse crime. Com a nova legislação, então ela veio para tirar aí aquilo que a mulher sofre durante décadas, que é uma opressão da mulher, em razão dessa violência que é aceito pela sociedade. E nós sabemos que é normal você ver muitos casais. Normal não é, gente. É comum. Normal não pode ser. Muitos casais tendo essas práticas e o entorno, amigos, família, não se insurgir. Então, a lei veio para potencializar essas denúncias e termos efetivamente como punir esses algozes. E a pena vai de 6 a 2 anos e, se praticar um crime mais grave, temos também aí algum outro crime que possa ser aí colocado para aumentar essa pena. Mas o mais importante é a mulher denunciar, Cláudia, porque não se combate aquilo que não se acredita que aconteça. Então, se você não denuncia o seu algoz, não denuncia aquela pessoa que está praticando esse crime, como que o judiciário vai conseguir coibir essas ações? Não tem como. Agora, é muito comum numa relação onde existe esse tipo de violência, né, que é essa relação tóxica, abusiva, que a mulher, não é sempre, mas às vezes ela também se desespera e acaba rebatendo aquele jeito agressivo e abusivo de se relacionar. Aí é o que todo mundo conhece como briga, aquela discussão bem acalorada, um grita de cá, o outro de lá, e aponta dedo aqui, outro ali. Isso, se a mulher se toca de que ela está no meio de uma confusão, apesar dela também ter sido abusiva, ela ainda assim pode e deve fazer uma denúncia? Claro, Cláudia. Quando a mulher revida, poderá incorrer, e muitas delas, infelizmente, nesse calor daquela discussão, acabam incorrendo em injúria, ou em calúnia ou em difamação, que são crimes que muitos desses abusadores acabam fazendo a denúncia contra essa mulher, que é a tal de violência moral, e aí ela acaba ainda sofrendo, porque lá no clamor da discussão acabou chamando ele de seu imbecil. Isso é uma difamação, se alguém ouviu, ou você me traiu, ou aquela mulher traiu o marido. Então, isso são tudo situações que levam essa mulher a vir responder também. Então, o ideal seria que todas nós e todos nós seres humanos não chegássemos a esse ponto, mas a gente sabe, e a gente fala aqui para o Brasil inteiro, então tem pessoas de todos os tipos, tem pessoas que se insurgem com mais facilidade e acabam praticando ainda outro tipo de crime. Eu estava vindo para aqui, justamente, uma assistida do nosso grupo me ligou, aflita, porque o seu agressor de violência psicológica e emocional durante vários anos, quando ela identificou, ela não fez o boletim de ocorrência de imediato e agora ele fez o boletim de ocorrência por uma questão de difamação. Eu falei assim, de fato, ela me contou a história assim, de fato, isso se encaixa como difamação, que é prevista lá no Código Penal, no capítulo 5º, dos crimes contra a honra. Outra comum, aí mais do homem para com a mulher, que é a ameaça, mas também tem previsão no Código Penal, quando não há relação ali entre familiar, mas também existe lá no capítulo 6. Então, tudo isso nós temos legislação para amparar as pessoas que estão sendo vítimas dessa violência. A dificuldade, de fato, é identificá-la, principalmente para a mulher, que normalmente ela tem um amor ainda por esse abusador, então ela tem extrema dificuldade em identificar de que aquilo é realmente uma relação abusiva e é uma violência emocional, só que ela traz mais danos do que traz uma violência física. Um tapa, muitas vezes, ele se cura, fica lá o dano, enfim. Agora, a emocional, o que nós percebemos é que as mulheres levam muito tempo em sessões de terapia, psicologia, com profissionais capacitadas,
para poder retomar a sua vida, porque ela impacta não só na vida pessoal, na profissional, na familiar e nas relações humanas. Uma mulher que sofreu abuso emocional tem muita dificuldade, Cláudia, em se relacionar, não só com homens, mas com os seres humanos. E principalmente com o homem, a mulher desacredita da figura humana. Veja como isso é lamentável, por quê? Porque aquela mulher carrega toda essa história para a sua prole. Então, é prejudicial para a sociedade. Perfeito. Gente, são tantas questões, né? A doutora Ana Bernal fala, minha cabeça fica assim, né? Porque são muitas questões. E quando você falou do tapa, que às vezes ele é mais fácil de solucionar, mas eu fico pensando, realmente é mais claro de que você foi violentada, que você foi vítima de uma violência, né? Então, a gente tem que ficar muito atenta à violência emocional, porque ela realmente traz prejuízos muito sérios. Doutora, era para terminar, mas a produção já me mostrou uma plaquinha aqui. Eu pedi para ficar mais um tempinho, porque tem muitas perguntas. Então, vamos voltar para responder a turma? Vamos, claro. Então, você que mandou, segura aí, tá bom? Se não mandou, corre no 11 950 45 18 40, tá? E a gente volta aqui. Continuo com a doutora Ana Bernal e com as perguntas, né, da turma em casa. Ai, deve ser incrível esse grupo, a transformação que representa na vida de tantas mulheres, né? Temos relatos muito bons, demais. Temos relatos de mulheres que antes não conseguiam sequer, Cláudia, para você ter ideia, de sair para ir num cabeleireiro. Eu imagino. Então, a autoestima da mulher é tão forte, é abalado de uma forma tão forte que ela sequer tem vontade. E quando a mulher nos liga e fala e nos dá mensagem, nos passa mensagens, a transformação que nós fizemos na vida dessa mulher é muito gratificante. Então, E olha, eu estou falando do grupo porque a doutora Ana Bernal é fundadora do grupo O Limite do Amor, no Instagram, O Limite do Amor. Eu quero que você acompanhe e que você, inclusive, compartilhe para que todo mundo saiba que existe, porque é muito difícil encontrar apoio num caso como esse, né, de violência emocional ou de violência física, de violência doméstica. Esse grupo é sensacional. Vamos para as perguntas? Bora lá. Pode colocar a produção, a primeira pergunta na tela. Você que mandou, muito obrigada pela participação. A Clarice de Atibaia diz: a violência emocional vindo de um familiar é pior que a de um relacionamento? Clarice, eu acho que qualquer tipo de violência emocional, seja ela de um relacionamento ou de um familiar, ela é muito danosa para a mulher. Pouco importa se é de um irmão, se é de um pai, se é de uma mãe, ou se é de um pai para um filho, ou se é de um companheiro, marido, etc. Ela é danosa e causa danos psicológicos a essa mulher, embora não tenha essa visibilidade física, porque ela é de fato silenciosa, às vezes está embaixo dos nossos olhos e nós não conseguimos identificá-la, mas ela carrega um dano extremamente grande contra os direitos humanos da mulher, seja praticada por quem quer que seja. Da forma que for, né? Sofro constantes agressões verbais do meu namorado, xingamentos de todos os tipos, até por mensagens de texto e de voz. Me sinto acuada e não sei como reagir. Se isso é persistente, claro que às vezes as relações entram ali numa crise ou estão discutindo alguma coisa, pode acontecer dos humores ficarem um pouco mais alterados. Mas cuidado, se esses xingamentos, essas mensagens de textos de voz, provavelmente xingando essa mulher com agressões verbais, sim, isso já caracteriza então a violência emocional. E como reagir? A mulher tem uma alternativa apenas: decidir, eu quero continuar nessa relação, como você falou lá atrás, temos medo de ficar sós, ou eu quero sair dessa relação. Claro que para sair dessa relação, muitas vezes essa mulher precisa de uma ajuda, mas temos o nosso grupo Limite do Amor, estamos à disposição para nos acionar, temos psicólogas, uma rede, na verdade, é uma rede de apoio de todas as profissionais que vão poder sim ajudar essa mulher se ela precisar. Não fica só, procura o Limite do Amor, porque vai te ajudar com toda certeza. E eu penso assim, se não fosse a hora de tomar uma providência, você não estaria enviando essa pergunta pra gente e você não sentiria-se acuada, porque a gente precisa viver tranquila. Imagina, estar acuada é estar com medo, né? Isso não é uma relação que você mereça. Então, busque ajuda. O Limite do Amor, vai lá no Instagram, tá? Depois você me conta.
e força aí. Maria Helena de São Paulo, qual é a diferença entre violência emocional e assédio moral? Nossa, que ótima pergunta, Maria Helena, que muitas vezes se confunde. Então, a violência emocional é tudo aquilo que nós escrevemos, a humilhação, a tirar da mulher a autonomia de ela exercer o que ela quer vestir, o trabalho que ela quer, as agressões verbais, tudo isso caracteriza a emocional. O assédio moral, vindo ele então como violência moral, temos aí a calúnia, a difamação e injúria. A calúnia é quando você imputa a alguém um crime. Então, você fala lá para aquela pessoa, fulano de tal roubou tal coisa. A difamação é quando você mancha a honra daquela pessoa, como, por exemplo, aquele homem traiu a esposa ou aquela mulher traiu o esposo. E a injúria é quando você imputa àquela pessoa algo que vai... Tipo, em público, você é um imbecil. São esses todos exemplos são de violência moral, que está caracterizada também quando não há relação de homem e mulher como companheiros ou maridos no Código Penal e a pessoa vem a responder também legalmente. Ok, perfeito. Bom a gente saber. Tem mais perguntas? Vamos lá. Tem mais, mas a gente não tem mais tempo. Como posso provar que sofro agressões verbais e emocionais constantes? Tenho medo de tomar alguma atitude contra o agressor e a lei não me amparar. Eu não sei quem que falou, mas de toda forma, essa pergunta é muito interessante e graças a Deus que a nova lei, lá em julho de 2021, entrou em vigor. Porque anteriormente, embora amparada, como eu falei, pelo artigo 7º da Lei Maria da Penha, nós tínhamos dificuldade e quase sempre se precisava de um laudo de uma terapeuta, de uma psicóloga ou até mesmo de um psiquiatra. Hoje, o contexto todo da fala da mulher corroborado por alguma testemunha, porque isso não acontece isoladamente. Claro que é dentro da casa, essa violência, como eu falei lá atrás, sofre-se 90% dentro do lar, a mulher, mas há algumas testemunhas. Então, se essas pessoas forem indicadas, e-mails, mensagens do WhatsApp, como essa outra moça que relatou, que existe inclusive de voz, então essas mensagens servem para corroborar os relatos daquela mulher. Lembrando que, por si só, os relatos não servem, mas eles são fundamentais e na Lei Maria da Penha eles se potencializam para dar voz àquela mulher. Por quê? Porque ela lhe foi cerceada durante anos, séculos. Então servem sim, corroborada sempre com alguma coisa. O WhatsApp hoje é muito fácil, todo mundo usa. E-mails e outros tipos. Pessoas que moram do lado também ajudam a corroborar, mas a voz da mulher, ela tem muita força para seguir adiante numa ação penal. Perfeito. Olha, eu não tenho nenhuma dúvida de que esse assunto trouxe luz aí para você. Eu imagino que seja um momento delicado se você está sofrendo abuso emocional. Não fique só. Busque o grupo da doutora Ana Bernal, que é o Limite do Amor. A doutora Ana Bernal também está no Instagram, advogada Ana Bernal, tem o Facebook Ana Bernal. E eu tenho certeza que você vai encontrar uma força muito maior do que você conhece, porque se há violência emocional, provavelmente suas forças estão minadas, né? E você pode, viu? Confia, não fique sozinha. Vai lá. Muito obrigada, até a próxima. Muito bom te receber sempre. Obrigada por nos dar voz, Cláudia. Muito linda obrigada. semana. Igualmente. Obrigada.